Resolução. Não será mais como antes. Resolução é a firme decisão de mudar. A decisão de sair do lugar da acomodação e tomar as rédeas da própria história. Coisa perversa é a rotina, o tédio, a mesmice, a acomodação. Quando um casamento cai nas garras da rotina, fica refém do cansaço, da reedição das mesmas cenas. Um casamento da rotina com o tédio tem como sogra a reclamação. A rotina é a morte da novidade, da expectativa. É quando você pinta todos os seus desenhos e sonhos com a mesma cor. Devido à rotina, a cama, que era o lugar das delícias, se transforma no lugar onde termina o dia. Marido virado para um lado, mulher virada para o outro. Os olhares e desejos ficam apenas de costas, frios, à distância. Dá sono só de pensar. Recentemente, vi uma ilustração sobre o afastamento dos casais. Um sofá grande, o homem numa extremidade tem um controle remoto na mão e tudo o que faz é apertar freneticamente os botões. Na outra extremidade, a mulher vasculha seu celular. A distância entre eles é tão monstruosa que parecem dois prisioneiros no mesmo sofá. Estão próximos, mas não são mais íntimos. Não sei se esse é o seu caso, mas se for, dá para mudar. Resolução: não será mais como antes. E dizer: chega, basta, cansei. Até aqui você já deu 5 passos: avaliação, decisão, ação, visão e reflexão. Agora é a hora do 6º e talvez o mais difícil: resolução. Você avaliou, decidiu, agiu, viu e refletiu. Agora precisa juntar todas as partes desse processo. Isso é resolução. Não é apenas uma decisão. Isso você já fez e não foi fácil. É uma firme decisão de rompimento. É fazer nascer o novo, juntar as peças. Sexo não será mais como antes. Quando o sexo não é vivido de forma saudável, gera a sexualidade tóxica, uma tragédia sensual onde a vida a dois acaba por se tornar uma insuportável guerra dos corpos. Mulheres que trocam sexo por afeto e homens que buscam justificar traições múltiplas porque é instintivo. Isso são exemplos clássicos de uma vida sexual atolada no lamaçal da sexualidade deturpada. Vivemos numa sociedade saturada pelo sexo. É a sociedade do sexismo. Esse ismo em relação ao sexo é a forma que encontro para mostrar-lhe o sistema sexual que tem roubado da legítima sexualidade o significado do termo, adulterando seu sentido e cometendo assim um estelionato conceitual. A sociedade contemporânea enxerga o sexo como pulsão desvairada, energia sublimada, vulcão erótico, prestes a explodir o peito. Olhando por essa ótica, o outro passa a ser alvo do meu consumo, da minha lascívia, do meu ardor incontrolável. É como se fôssemos todos animais, numa selva sensual, mordendo-nos e destroçando-nos sob o disfarce do prazer. Estamos na era da banalização do amor, uma era de desrespeito ao casamento. Asfixia-se o verdadeiro amor sob os edredons dos reality shows. Sem amor, sexo é desespero. Se o sexo for sem amor, apenas alimentará a adrenalina sexual, aumentando a distância dos corações. Qual deve ser a resolução nesse caso? Não será mais como antes. Vou prestar atenção não apenas à beleza do corpo, mas à sensibilidade, às emoções.
Não será mais como antes. Não vou forçar os limites do meu cônjuge. O respeito será a minha marca. Não será mais como antes. Vou começar desde cedo. O sexo no meu casamento não será apenas uma descarga de tensão no final de um dia corrido. Será uma celebração de um dia vivido. Não será mais como antes. Não serei escravo da pressa, penetrar, virar, dormir. Meu marido deve ser atencioso, carinhoso. Deve me mostrar em cada toque o cuidado em não invadir o espaço sagrado do meu corpo. Não permita que o sexo seja um fantasma em um casamento. Há mulheres que tremem quando o dia começa a terminar, quando a noite se aproxima e elas sabem que seus maridos irão procurá-las. Por outro lado, existem maridos que até desistiram de procurar, pois a sensação é de que ao seu lado na cama alguém morreu. Que o sexo no seu casamento não seja doente. Ciúme não será mais como antes. Quando o casamento é escravo do ciúme, vive numa tensão terrível, como se estivesse sempre sob suspeita. Todas as frases são de difícil interpretação, duplo sentido, como se estivessem sempre ambos os cônjuges diante de um detector de mentiras. Todos os olhares são lascivos, comprometedores ou perigosos. Há inclusive o cúmulo dos fiscais de sonhos, maridos e esposas que não dormem à noite só para ver se o cônjuge fala dormindo, revela alguma pulada de cerca. Ciúme é atestado de inferioridade. São crianças que não cresceram, meninos e meninas com medo de que tomem seu brinquedo. O ciumento é atormentado pela investigação da vida alheia, apavorado pelas velhas perguntas. Onde você estava? Com quem você estava falando ao telefone? Que e-mail estranho é esse? São perguntas típicas de quem vive nas trincheiras dos vigilantes ciumentos. Esse tipo de relação é a das mais tóxicas, principalmente devido ao conteúdo da ilusão, que faz com que o ciumento acredite piamente que age assim por amor. O controlador é inseguro por natureza e age assim por medo de ser passado para trás, ser enganado. É bom lembrar aos pais, para que ensinem aos filhos, que os primeiros sinais do ciúme doentio e controlador costumam aparecer ainda no namoro. É como um vírus imperceptível, mas que, se deixar crescer, torna-se uma metástase destruidora de projetos familiares. Se você ama seu cônjuge, abra mão do ciúme, ele mata. O cuidado é uma coisa, o ciúme é um monstro. O amor não sufoca, não se deixa guiar pelas lógicas do mal, não permite que sugestionamentos da maldade sejam dogmas destruidores da harmonia do lar. Qual deve ser a resolução aqui? Não será mais como antes. Vou confiar mais em mim e menos nas virtudes dos outros. Não será mais como antes. Vou me valorizar. Não será mais como antes. Não vou fantasiar. Não vou procurar o que não quero achar. Não será mais como antes. Serei fiel. Quem é fiel a si mesmo não é falso com ninguém. Não será mais como antes. Não vou sufocar meu cônjuge. Seremos amantes da liberdade. O amor amadurece. Desista das birras infantis. Você não se casou para ser um carcereiro, uma investigadora, um agente secreto que de madrugada fiscaliza o WhatsApp. Por que você se casou? Competição não será mais como antes. Se no seu casamento a tônica é a competição, você precisa rever seus conceitos. Cuidado com a mania das comparações. Eu ganho mais com você, tenho muito mais amigos, estou em forma.
Quando o primeiro passo é a competição, o segundo será o boicote do outro, a exterminação dele e o desejo ridículo de vitória de um sobre o outro, destruindo o ideal do casamento como parceria. Essa relação competitiva tem alguns sintomas: esquecer de propósito datas importantes, desautorizar o cônjuge na frente dos filhos, humilhar o cônjuge na presença dos amigos, perder a hora de propósito quando o outro tem compromisso, gastar um dinheiro que estava guardado para um projeto, pirraças, frescuras, manhas. Um dos grandes problemas da atualidade é que os casamentos estão cada vez mais individualistas. É cada um por si, como se fossem dois amigos bem-sucedidos vivendo juntos e que de vez em quando fazem sexo e saem para jantar. É um padrão que está se estabelecendo na sociedade pós-moderna, competitividades que asfixiam o amor. Casais que se amam também se ajudam, evitam o clima de disputa, pensam 1000 vezes antes de ferir com palavras, conhecem os sonhos do outro e juntos lutam para que a realização possa ser dos dois. É a alegria de compartilhar, não competir. Qual deve ser a resolução para esse quadro? Não será mais como antes. A palavra da nossa relação será celebração, ao invés de competição. Não será mais como antes. Vou comemorar cada vitória do meu cônjuge, porque também será minha. Não será mais como antes. Venceremos e perderemos juntos. Não será mais como antes. Não somos rivais, somos um. Você já vive no mundo das competições desvairadas. Não se torne mais um. Seja a mudança, a celebração, o casamento que inspira. Traição não será mais como antes. Quando a traição se instala, destrói o edifício da confiança, rompe a segurança da fidelidade. Poucas coisas destroem mais rápido uma relação do que a traição. Quando ela acontece, somente através do perdão, a ferida pode sarar. O problema é que o perdão é uma cirurgia, cura a ferida, mas deixa a cicatriz. Portanto, pense 1000 vezes antes de ferir seu cônjuge com essa monstruosidade, pois as marcas ficam. De acordo com especialistas, a traição é uma das feridas que atinge os casamentos mais difíceis de serem tratadas. Deixa marcas profundas, produz dores na alma. Ninguém está preparado para enfrentar uma frustração como essa. Por isso, muita gente até finge que não vê a traição para não ter que enfrentar o sofrimento. Quem é traído passa pelo seguinte drama: a dor da desilusão, onde seu castelo familiar é implodido, desconfiança, controle do outro, que abre a porta para a possessividade, perda da capacidade de amar, sentimento de rejeição e abandono, tendência de buscar a culpa em si mesmo. Será que fiz algo errado? Ou nos outros? Foi aquele trabalho dele? Ou foi macumba? A traição é tão forte na humanidade que é uma das dores mais agudas que podemos sentir. A valorização do outro, o amor ao outro, é o antídoto contra a traição. Se os corações se amam, farão aliança com os olhos e manterão a unidade do lar. Uma mãe sentou-se para conversar com seu filho que estava para casar, e ela lhe recomendou: guarde seus olhos para sua esposa. Deus fez com que os olhos de seu pai envelhecessem fixos em mim, para que eu ainda seja bonita à sua vista. Lembre-se, ao trair seu cônjuge, você trai a si mesmo. Não será mais como antes. Vou manter meus olhos na pessoa que me ama. Não será mais como antes. Não preciso trair. Não tenho essa necessidade. Não será mais como antes. Vou respeitar o coração do meu cônjuge. Não será mais como antes. Não vou destruir a confiança que conquistei. A traição abre uma ferida na alma, deixa tudo mais cinza, faz a comida perder o sabor. Não faça isso com a sua alma. Cuide do seu coração. Estabeleça um alvo. Não será mais
como antes. Que Deus abençoe. Parabéns por vocês terem conseguido ficar até aqui. Até amanhã.